Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo se iniciando, e é exatamente isso. Se você é mulher e quer ser uma instrumentadora cirúrgica, se você não for bonita e não for gostosa, esquece que você não vai entrar não, tá? Você não vai conseguir, e eu acho melhor você já até desistir. Porque, tipo assim, se você não preenche esses requisitos, não importa o curso que você fez, não importa o quanto você acredita, não importa o teu sonho. Se você é mulher, não é bonita e não é gostosa, você não vai entrar no mercado. Eu não queria ser o portador dessa notícia pra você, mas fazer o quê? Às vezes, alguém tem que dizer o que precisa ser dito, correto? Eu sei que você deve estar falando assim, não, você tá ficando maluco, né? Você tá com algum tipo de problema, algum dano cerebral. E isso não é a minha opinião, isso não é o que eu acredito, isso é um dos comentários que eu recebi recentemente. E foi exatamente esse. Já trabalhei durante muito tempo no centro cirúrgico e se você não for mulher e gostosa, você jamais vai conseguir ser uma instrumentadora cirúrgica. Quando eu me deparei com esse tipo de comentário, a gente percebe um pouco do nível da doença das pessoas. Um pouco do quanto as pessoas, não na sua forma geral, mas as pessoas que pensam dessa maneira, melhor dizendo assim, colocando dessa forma, que fica melhor, as pessoas que pensam dessa maneira são pessoas que, no meu ponto de vista, pessoas tão fracas, pessoas tão frustradas, tão magoadas, tão irrelevantes, pessoas que fracassaram e que não conseguiram lidar com os fracassos e com as dificuldades da vida, e a partir do momento que eu não consigo ter uma vitória, eu crio uma história, uma narrativa na minha cabeça para poder justificar o meu ponto, e a partir desse ponto eu sirvo como um mecanismo de disseminar cada vez mais esse tipo de informação. E pasme, essa não foi a primeira vez que eu recebi um tipo de comentário sobre isso. Que você só vai conseguir se você se submeter a tal coisa. Pessoal, deixa eu te falar aqui, eu também não sou um imbecil, tá? A gente sabe que existe sim, mas isso não está restrito somente à área da saúde. Existem problemas em vários outros setores. Só que isso não é uma verdade absoluta. E as pessoas, às vezes, elas tomam determinados pontos ou determinadas situações que aconteceram na vida delas como uma verdade mundial. Não, porque aconteceu comigo. Porque, tipo, se o meu casamento for ruim, casamento não presta. Mulher não vale nada, porque eu tive uma experiência ruim, então mulher não presta. Então, a gente generaliza. E normalmente, toda pessoa que generaliza, me perdoe, são pessoas burras. São pessoas ignorantes, porque não analisam outros pontos e outros aspectos que são importantes para isso. Agora, uma das coisas que uma pessoa dessa não percebe é o potencial nocivo de um determinado comentário desse. Por quê, Vinícius? Imagina a seguinte situação, você é mulher, tá me assistindo, é instrumentadora cirúrgica e trabalha numa determinada equipe. O teu marido tá olhando, né, no Instagram, olhando determinada coisa e se depara com esse tipo de comentário ou de conteúdo. Olha a merda! Não, Vinícius, meu marido confia muito em mim. Não tô duvidando disso não, pelo amor de Deus. Mas olha só a sementinha sendo plantada. E aí talvez quando você tiver uma determinada divergência do teu marido, ele vai trazer esse assunto. Não, porque, né, trabalhando em hospital, sabe-se lá o que anda fazendo, né? Por conta de um comentário maldoso que vai prejudicar. Teve inclusive uma mulher que falou assim, meu Deus do céu, se meu marido vê uma coisa dessa. Olha que absurdo. Eu não sei o nível de doença, de perversidade que existe na cabeça de uma pessoa, de conseguir ter a capacidade de sexualizar as coisas. Não existe mais mérito. Não existe mais trabalho, não existe mais dedicação. Agora o mundo é definido se você é gostoso ou gostosa. Se você é sexy ou não. Entende? Veja, gente, eu não tô dizendo que isso não exista, eu não tô dizendo que não existam pessoas que talvez tenham esse viés ideológico maluco na cabeça. Eu não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo isso. Tá?
O meu ponto aqui é a irresponsabilidade de uma palavra que sai de uma boca de uma pessoa por conta de uma ferida que você não deu conta de resolver. Porque pra mim, esse cara que fez esse comentário... E pasme, eu já tive mulheres que comentaram isso, inclusive em vídeos aqui no YouTube. Você tem que ser loira e gostosa, senão você não entra na instrumentação cirúrgica. Cara, eu não sou loira, eu não sou gostosa e eu consegui trabalhar. E tem muitos outros amigos meus que estão trabalhando. Aí teve uma outra pessoa que trouxe um ponto... Um outro seguidor que falou assim, não, tudo bem, isso aí eu acho que já é um exagero, mas normalmente o que a gente vê é uma preferência por mulheres do que homens para a contratação de determinadas coisas. É óbvio, mas isso é óbvio. Dependendo de determinados cargos, uma mulher ela vai ter, sem sombra de dúvidas, uma desenvoltura muito melhor. Muito melhor, muito mais cuidadosa, muito mais minuciosa, muito mais delicada. Isso é verdade. Só que outras pessoas também não conseguem enxergar que existe uma diferença muito grande. Homens, existe um determinado momento da vida deles que eles acreditam que, tipo assim, mano, já era. Quer saber? Tá bom. Dependendo da idade, as pessoas começam a abandonar. E às vezes existem pessoas que são mais sonhadoras, que acreditam mais no teu potencial, acreditam que pode ir além, que podem conquistar, que podem fazer coisas melhores. E essas pessoas, elas vão investir, elas vão ser dedicadas. Se você vê, por exemplo, uma faculdade de enfermagem, tem muito mais mulher do que homem. Um curso técnico de enfermagem, muito mais mulher do que homem. Odontologia, muito mais mulher do que homem. A minha turma começou com 109 alunos. Dos 109 alunos, eu vou te falar que não tinha 20 homens. Não tinha. Não tinha. E ainda assim a gente se formou com uma das maiores turmas. Salvo engano, a gente formou com... Porque isso foi no início, né? E depois... Porque assim, o pessoal passa no vestibular e começa a ir, depois ser chamado para outros cursos ou outras faculdades que eles queriam e tudo mais, e aí começa a sair. Mas eu acho que ainda a gente se formou numa quantidade grande. Eu não me lembro exatamente o número não, tá? Não sei se foram... foi, sei lá, de 60 e pouco a 80 e poucos que se formaram. Eu não me lembro exatamente o número não. Mas a minha turma foi a maior turma de odontologia da faculdade que eu estudei. Foi a maior turma. Tanto que a minha turma, a faculdade precisou se reestruturar para poder atender tanto o laboratório quanto a quantidade de professores. De tão grande que era a minha turma. Depois, quando eu fui fazer a minha segunda faculdade de psicologia, essa eu não concluí, mas quando eu fui, deu a mesma coisa. Tinha um cento e cacetada de aluno. Teve que dividir, né? Tipo assim, primeiro período A e primeiro período B, porque a turma era muito grande. Não tinha nem sala de aula para comportar. No caso da odontologia tinha, porque o horário era diferente. Porque o curso integral, né, que funciona de manhã até a noite, medicina e odontologia, eles eram soberanos na faculdade de manhã, não tinha outros cursos. E à noite tem outros cursos, e aí você disputa mais sala. Tinha direito, tinha psicologia, tinha TI, tinha engenharia, tinha mais não sei o quê, enfermagem, que era à noite também. Mas enfim. Então sim, existe uma prevalência maior, porque talvez as mulheres elas se dedicam, elas estão mais em busca de conseguir o seu espaço no mercado, acreditam mais, não sei. Mas isso é um fato. Mas isso não significa que eu tiro o mérito da mulher. Eu sou um preconceituoso filho da mãe que tira o mérito da mulher e falo que ela conseguiu porque ela é bonita. Não, meu amigo. Às vezes a mulher pode ser bonita, gostosa e inteligente. Com homem isso já é um pouco mais difícil, a gente sabe disso, né? Ou é muito inteligente, mas não é tão bonito, ou é muito bonito, mas não é tão inteligente. É difícil às vezes ter esse equilíbrio, essa é a realidade, né? Brincadeiras à parte, daqui a pouco vem o cancelamento, mas às vezes a gente consegue ver essa realidade. Então não significa, por exemplo, então se a pessoa é bonita, ou bonito, gostoso ou gostosa, e ela conseguiu chegar num determinado patamar de vida, não é por conta de competência. Pelo amor de Deus. Eu acho que a pessoa ela tem que ter um nível cognitivo, uma atrofia do córtex pré-frontal muito grande para poder entrar num processo de alucinação tamanho acerca disso. Porque na minha cabeça, isso nada mais é do que você querer descredibilizar a conquista do outro. Isso acontece também em outras escalas. Por exemplo,
Ah, que fulano conseguiu entrar na faculdade XYZ. Mas pra fulano, né? O pai de fulano, o pai de não sei quem, a vida, o dinheiro ou isso nada mais é do que a tua fraqueza de identidade gritar. Ou seja, isso é muito mais sobre você do que sobre a conquista do outro. Só que quando o ser humano ele consegue ver o outro florescer e ele não suporta. E aí a gente precisa descredibilizar. Ah, mas para Vinícius é fácil. Ah, mas para fulano é fácil. Quando na verdade você não sabe. Porque muitas das vezes a gente só vê o palco das pessoas e não vê o bastidor. E o pior, a plateia, ela não assiste aos ensaios. Ela só assiste ao espetáculo. Você não viu o ensaio. Você não viu o quanto aquela pessoa ensaiou até aquilo dali. Talvez o resultado de algo que a gente vê numa pessoa hoje é resultado de anos de dedicação, de abrir mão de determinadas coisas. E muitas das vezes a gente abre mão de determinadas coisas sem nenhum tipo de certeza se vai dar certo. Eu falo por experiência própria. O quanto que eu abro mão de determinadas situações, abro mão de determinadas coisas, abro mão de determinadas questões por algo que eu ainda não tenho certeza absoluta, mas eu sei que eu preciso ser constante. Recentemente eu postei um stories mostrando, né? Todos os dias, estudando todos os dias, me dedicando todos os dias, fazendo aquilo dali todos os dias. E aí eu disse assim, eu não sei quando vai acontecer, mas a única coisa que eu preciso me certificar é que quando acontecer, eu estarei pronto para aquilo dali. Eu não sei quando a oportunidade vai acontecer, mas eu preciso garantir que eu esteja pronto para que quando aquilo aconteça, eu consiga desfrutar muito mais. Só que muitas das vezes a gente odeia o processo e ama o resultado. Só que o resultado, ele não acontece sem o processo. É difícil dizer isso pra você. Sei lá, processo que você quer emagrecer, que você quer emagrecer. É um bom exemplo. Você quer o resultado de um corpo magro, atlético, enfim. Só que você não quer suportar o processo. E se você não quer suportar o processo, amar o processo, você precisa amar fazer aquilo dali e desfrutar daquilo dali para que o resultado aconteça. Eu falo isso muito com a minha mulher. Você precisa entender que existe um tempo. As coisas elas vão acontecer com o tempo. Uma criança nasce e não começa a andar, ela não sai da barriga falando, andando. Pode ser que daqui a um tempo isso aconteça, mas isso não é natural. Existe um processo de preparação. Então a criança está lá toda molinha, e aí ela começa a tentar levantar. E esse tentar levantar, isso é importante para ela, porque ela começa a fazer o fortalecimento da musculatura. E quando ela senta, ela está fazendo fortalecimento da musculatura para que ela consiga andar, para que ela consiga ficar de pé. E quando ela fica de pé, ela começa a fazer o fortalecimento para que ela possa começar a dar os primeiros passos. Cada fase é necessária. Porque essas fases, elas estão forjando aquela criança, preparando aquela criança para a realização de algo, do objetivo, de levantar, de caminhar. Então ela começa levantando a cabeça, fazendo fortalecimento para poder conseguir sustentar o meu corpo, para eu poder conseguir equilibrar. Eu preciso do tono muscular. Eu preciso desse processo. Porque se eu não tenho esse processo, eu tenho a atrofia disso. Você pega, por exemplo, um pacientezinho idoso. Você senta o paciente parece que ele, tadinho, tá todo travado, tá todo engessado, ele fica sentado assim, ó, e ele não consegue ficar, ele não consegue se sustentar. Então isso que acontece, eu não tenho resultado, eu não consigo determinada coisa, eu vou descredibilizar o fato do que o outro conseguiu e vou atribuir uma razão da minha cabeça. A gente tende a desenvolver um julgamento
e fazer com que aquilo dali se torne uma verdade absoluta. Quando na verdade não é. Mas por que, Vinícius, a gente faz isso? Porque a gente quer ter certeza, a gente quer estar certo, a gente quer ter razão. Esse é o problema. Eu sei que isso é muito doído. Porque nem todas as pessoas vão conseguir desenvolver um processo de maturidade de reconhecer. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum em vir aqui no canal do YouTube, gravar um vídeo, reconhecer um erro. Não tem problema nenhum. Ou talvez eu tinha uma opinião lá atrás sobre um determinado aspecto e hoje não. E aí eu chego aqui e falo, cara, eu pensava assim, hoje eu não penso mais. Nossa, você não tem personalidade, você mudou sua opinião. Não, eu só fiz uma análise e vi que não faz sentido aquilo dali que eu falei. As pessoas, elas não suportam isso, porque elas preferem com que você defenda muitas das vezes do teu erro, pô. E quando você reconhece o seu erro, as pessoas querem te julgar, querem te crucificar. Mas eu não tenho compromisso com o meu erro. Eu não posso casar com o meu erro, eu tenho que casar com o meu progresso. Eu tenho que entender que a minha função aqui é evoluir, é me tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor. E não querer assumir a razão de tudo. E esse tipo de comentário, por exemplo, o quanto isso é prejudicial. Eu só estou fazendo esse vídeo aqui para poder trazer luz a essa questão. O quão absurdo isso é. E aí eu fiz um vídeo, falei sobre isso lá no nosso Instagram, a pessoa foi lá e comentou. Não importa o que você diga, isso aqui é verdade. E que, olha que arrogância, olha que prepotência. Olha o quanto o ser humano quer um palco, quer fazendo coisas assim absurdas. Então, senhores, tomem cuidado com isso, porque diante da tua jornada de realização dos teus sonhos, dos teus objetivos, sempre irá aparecer, e repito, sempre irá aparecer pessoas para descredibilizar, diminuir, invalidar as tuas ações. Por quê? Porque isso é da natureza humana. As pessoas querem te ver bem, mas nunca melhores do que elas. Eu não estou dizendo isso também de uma forma geral. Não são todas as pessoas. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia a seguinte questão: não compartilhe os seus sonhos com quem não vai vivê-los com você. Porque pessoas com ausência de sonhos não suportam ver outras pessoas sonhando que a vida pode ser melhor. Pessoas que não têm sonho, elas odeiam ver pessoas que têm perspectiva, que têm esperança. Agora, se a gente perde a esperança, o que nos resta? Eu não tenho mais esperança no Brasil. Então, o que te resta? O que te resta? Se entregar? É isso? É isso, acabou. Então, fica aqui o meu alerta para você. Tome cuidado com essas questões. Eu acho que você precisa começar a ter uma convicção maior naquilo que você está fazendo. Não se apegar a essas determinadas coisas. Buscar outra visão. Ampliar realmente. Peraí, cara. Se perguntar. Pô, será que todas as pessoas que trabalham, todos os homens, todas as mulheres que trabalham, entende o quanto, quando você começa a pesquisar, a investigar, a aprofundar, você vê o quanto esquizofrênico é isso? Essa opinião, esse pensamento, esse raciocínio, sei lá o quê? Você vê que, tipo assim, pô, não faz sentido nenhum o que essa pessoa tá falando. Não faz sentido nenhum. Mas pra ela faz sentido. No mundo dela faz sentido, porque é um mundo limitado. Beleza? Então, comenta aqui, eu quero saber a sua opinião sobre esse tema. Lembrando que comentários respeitosos sempre serão muito bem-vindos, né? Pontos de vista diferentes, isso sempre será muito bem-vindo. Afinal, a gente precisa estar aberto a um debate, a ouvir pessoas que talvez a gente não concorde, mas ouvir, respeitar. Eu não posso não concordar, mas isso não significa que eu não tenha que respeitar. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, dá o like, tamo junto e até o próximo vídeo.